Este é o Painelcast, o podcast da AEARP, com a engenheira Fabiola, a arquiteta Mirella e o engenheiro agrônomo Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos começar mais um episódio do Painelcast. Hoje estamos com o Rodrigo. Rodrigo, por favor, se apresente pra gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei que horário o pessoal está escutando. É um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Rodrigo Festúcia, como já foi adiantado aí, meu nome. E eu sou consultor imobiliário aqui em Ribeirão Preto, atuo no mercado aí há pouco mais de 2 anos. E estou aqui para trazer algumas informações, alguma perspectiva sobre o mercado imobiliário em relação aí aos assuntos de engenharia, arquitetura e etc. Agronomia, por favor, os agrônomos vão agronomia, ficar nervosos. Mas agronomia... Não esquece de mim. Mas o Bruno é uma olhou com engenharia. cara feia aqui. Agronomia é uma engenharia. Vai ficar chateado. Então, eu não os disse agrônomos qual estão na engenharia. Exatamente. Aí, gostei. Rodrigo, o que a pandemia influenciou no mercado imobiliário, tanto na busca como na característica? O que mudou na característica do imóvel procurado? Bom, a princípio, a pandemia foi um choque geral, né, e travou o mercado imobiliário nos primeiros meses de pandemia, travou tudo, ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia o que queria, nem se queria, nem quando, nem como. Todas as intenções foram brecadas, né, isso nos primeiros meses. Até porque todo mundo achou que ia ser uma coisa rápida, né, que passaria rápido, 40 dias, 2 meses, 3 meses, de repente estava muito tempo. Nesses primeiras semanas, primeiros meses aí, 2 meses, foi tudo muito parado, ninguém sabia de nada. Agora, quando todo mundo percebeu que seria uma coisa que poderia durar muito tempo, como de fato durou, aí começou uma busca quase que insana por imóveis maiores. O pessoal que morava em apartamento, houve quase uma liquidação assim, de apartamentos na cidade. Eu falo da cidade aqui de Ribeirão, mas acredito que isso deve ter acontecido no Brasil inteiro, pelas informações que eu tenho, isso certamente aconteceu no Brasil inteiro. Uma busca muito grande por terrenos, por lotes, para construir casas. Os lotes maiores foram os mais procurados, porque as pessoas se sentiram presas, principalmente dentro dos apartamentos e também nas casas pequenas, né, quem mora em casas menores. E foi uma busca por imóveis já prontos, maiores, com mais possibilidades de espaços dentro de casa, para colocar escritórios, inclusive, dentro de casa, porque veio o home office veio para ficar, né? Até então ainda está sendo muito usado o home office, ainda hoje as pessoas procuram, de fato, imóveis com espaço para home office. Difícil hoje alguém que quer comprar uma casa com o número de quartos exatamente igual ao que precisa para o casal, para a quantidade de filhos que tem. Sempre procura com um quarto a mais ou um espaço já dedicado para home office. Então, é uma mudança que antes não fazia tanto sentido. A pessoa tinha um escritório que ela ia trabalhar e estava tudo bem, dela ou da empresa onde ela trabalhava, ia para casa só para morar e estava tudo certo. Agora não, ela teve que trazer o trabalho para dentro de casa. E isso também gerou uma grande migração de pessoas de outras cidades aqui para Ribeirão em busca de melhor qualidade de vida, já que podia trabalhar também dentro de casa e trabalhar. A empresa estava, por exemplo, em São Paulo, muita gente veio da capital, São Paulo capital, para cá, procurando imóveis aqui, para trazer a família para cá em busca de melhor qualidade de vida, porque Ribeirão tem uma baita estrutura, né, uma das cidades do interior que tem a melhor infraestrutura, não só do estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro, né? E aí veio muita gente para cá, fugindo dos grandes centros como São Paulo, para poder ter uma melhor qualidade de vida, conseguindo trabalhar ainda nas empresas que trabalhava, porque agora estava de home office. E isso eu acho que é uma tendência, inclusive, que não vai parar pós-pandemia, não. Eu acho que é uma coisa que ainda vai continuar por bastante tempo, porque, afinal de contas, aprendemos a trabalhar em casa sem precisar estar no escritório o tempo todo, né? E essas mudanças, essa busca por esses imóveis maiores abriu uma brecha no mercado aí que hoje tem bastante imóvel pequeno sobrando no mercado, que principalmente lajes em escritórios, lajes corporativos, tem bastante coisa sobrando, com preços interessantes ainda no mercado.
porque a busca foi, de fato, foi direcionada para esses imóveis maiores. Mudou esse perfil que agora não serve mais um imóvel adequado, numericamente exato, para uma família. Tem que ter sempre um plus aí para poder comportar. Só continuando, desculpa. Então, 2 coisas. Você acha que aumentou também o tamanho dos escritórios? As lajes também aumentaram em prédios? Ou foi só na parte de residência? E aí eu acho que o que você falou foi, o pessoal que estava em São Paulo procurou uma cidade melhor, veio para Ribeirão. Talvez o pessoal que estava em Ribeirão foi para uma cidade praiana, cada um buscando uma menor do que onde morava para baixar custo e conseguir se adequar a essa casa maior e uma vida mais pacata. Eu acho que aqui em Ribeirão tem uma questão que é interessante, que tem muita gente que tem família aqui, e acaba indo para centros as cidades menores aqui da região, o pessoal vem para Ribeirão. O pessoal de Ribeirão vai para cidades maiores como São Paulo. Então, só que a qualidade de vida em São Paulo, por exemplo, não é tão boa quanto aqui em relação à otimização de tempo, principalmente, né? Você gasta muito mais tempo para fazer qualquer coisa em São Paulo do que você gastaria aqui em Ribeirão Preto. Então, o pessoal que foi para São Paulo para precisar trabalhar lá, volta para cá. E não tem e volta porque tem família aqui, já fica por aqui. Então, esse êxodo de Ribeirão para cidades litorâneas não aconteceu com tanta força, por exemplo, cidades litorâneas, não aconteceu com tanta força igual o pessoal vindo de grandes capitais, de grandes cidades para cá de volta, porque eles já eram daqui, só estão voltando porque agora descobriram que dá para trabalhar onde eles trabalhavam, só que de Ribeirão Preto, que a qualidade de vida é melhor, está mais perto da família e tal. O que não é como se o pessoal tivesse família em cidades litorâneas e veio para Ribeirão. Não. O pessoal que é daqui mesmo, que voltou para cá. Então, não saiu tanta gente quanto voltou para cá, entendeu? Entendi. E em relação a lajes corporativas que você tinha perguntado, em volume, tem bastante volume de lajes corporativas aí, de escritórios vazios. Agora ficou, né? Agora já está retomando de novo. O pessoal talvez tenha cansado um pouco de trabalhar, ficar só em casa, mas eu acho que o tamanho dos escritórios a tendência é diminuir. O tamanho deles, eu acho que a tendência é diminuir. Engraçado que toda vez que fala de home office, eu lembro do Bruno falando que no nosso primeiro episódio de podcast, o Bruno falou que o home office não ia ser tão bom assim, que as pessoas precisam desse contato, realmente precisam. Concordo. Mas tá aí firme e forte, Bruno. Mas todo mundo está mudando para o híbrido. E a Exato. gente está vendo, a gente está colhendo os efeitos agora. Vai ver psicologia e psiquiatria, o tanto que aumentou a busca por causa desse isolamento. Com certeza. Isso é claro. Acho que todo mundo que ficou algum tempo em casa, trabalhando em casa, sofreu pelo menos um pouquinho com algum efeito psicológico de ter ficado em casa o tempo todo. Não, Tenho gente, nem dúvida. sem falar, né? O quão bom é a gente poder sair, ver pessoas, Tirar o pijama. Nossa, se arrumar para sair de casa. Já é o processo. Conversar com outras pessoas Né? faz parte do trabalho, né? Afinal, trabalhar sozinho é uma coisa terrível. A não ser quem gosta muito de ficar ali atrás de um computador, um programador, por exemplo, ele se dá muito bem trabalhando sozinho. Mas a maioria das pessoas não tem Eu, cabimento. pelo menos assim, nesse primeiro episódio, teve até esse conflito mesmo com o Bruno, mas eu sinto muita falta de ir pra rua, ver o dia, sabe? Ver outras pessoas, conversar com outras pessoas. Porque ficar muito tempo em casa, só ali, em frente ao computador, você não vê o dia passar. Então, assim, acaba que você não tem muita noção do quanto você trabalhou. Às vezes, você acaba até estendendo a sua carga horária trabalhando, porque você perde um pouco essa noção, né? Então, Com certeza. Bruno, todo o seu time agora, tá? Precisou de 2 anos de pandemia para me entenderem, mas está valendo. Tem um Que fator importa. tem um fator que precisa ser levado em consideração também, que ajudou muito o mercado imobiliário nesse período de pandemia, que muita gente acha que foi uma coisa direta. Essa migração de imóveis menores para imóveis maiores não foi só por conta da pandemia também. Teve um fator que ajudou muito isso, que é um fator econômico de baixa de juros, né? Nós passamos por um período de juros extremamente baixos que já vinham baixando mesmo antes da pandemia, então não foi uma coisa que aconteceu exclusivamente por conta da pandemia. É claro que reforçou a intensidade da baixa de juros, mas já estava baixo, bem baixo, antes mesmo da pandemia. E isso possibilitou
que essa vontade de ir para imóveis maiores, de comprar um terreno e construir uma casa maior, de sair de um apartamento e ir para uma casa com quartos maiores, com sala maior, com quintal, isso possibilitou que pudesse acontecer até para quem não tinha grana ainda para realizar esse sonho. Porque imagino que se, mesmo que tivesse a vontade, preciso sair do meu apartamento, está apertado, não aguento mais ficar aqui enclausurado com a família, com as crianças gritando, tudo bem. Mas como que eu vou fazer isso? É caro, não tenho condições de acessar, os juros é muito alto. Acredito que se não tivesse havido esse movimento econômico também para reforçar isso, talvez não tivesse tido essa força tamanha que teve o mercado imobiliário. Então, não dá para colocar a conta do sucesso, da explosão do mercado imobiliário nesses últimos 2 anos só na conta da pandemia também, só no efeito psicológico dela, não. Eu acho que o efeito econômico, mesmo pré-pandemia, também teve uma importância bem relevante aí. E sem falar, voltando a essa parte financeira, que também os juros e investimentos caíram muito. Então, o pessoal migrou para a Bolsa e migrou para imóvel. Exato. Também houve, nesse mesmo tempo, nesse mesmo período, houve uma explosão em número de investidores em Bolsa, né? E também, evidentemente, esse número de investidores gera uma demanda maior pelos ativos de Bolsa e aí sobe para caramba o valor dos ativos que estão lá, né? Eu até ia fazer essa pergunta sobre imóvel é um bom investimento? O que torna um imóvel um investimento ruim, no caso? Imóvel é um bom investimento, como de regra geral, o imóvel é um bom investimento. É para todo mundo? Não. Imóvel, para ser um investimento, ele precisa ser para alguém que tem o capital para investir já. Se você for financiar um imóvel, a não ser que seja uma taxa de juros realmente muito baixa, dificilmente você vai ter uma rentabilidade sobre aquele imóvel que compense os juros que você está pagando para financiar aquilo. Então, nem sempre imóvel é um investimento, mas de modo geral é sim. Quando que ele não é um bom investimento? Quando você compra um imóvel que está danificado, tem que gastar muito e não paga o desconto, né? Você não paga aquele imóvel com desconto referente àquele dano que ele tem. Quando você compra um imóvel que está perto de uma região que está se desvalorizando. De modo geral, quando você não faz um estudo correto sobre aquele imóvel, na verdade, sobre qualquer tipo de investimento, quando você não faz um estudo correto sobre todas as circunstâncias que aquele imóvel pode representar, tanto para valorização, para ganho de capital, ou para rentabilidade mesmo, para aluguel e etc., se você não considera os riscos que aquilo envolve, se você se atenta só às chances de ganho e esquece de calcular os riscos daquilo, provavelmente você vai entrar num investimento ruim, não só em imóvel, mas em qualquer tipo de investimento, seja ações na bolsa, seja montar uma empresa, qualquer tipo de imóvel. É que investir em imóvel você tem muitas possibilidades, né? Investir em imóvel é bom para quem é mais conservador, que não aguenta, que não tem estômago, costumo brincar, que não tem estômago para ver variações de preço no dia a dia, como é, por exemplo, comprar ação de bolsa, uma ação da Petrobras, por exemplo, que você fica acompanhando, ainda mais para quem está começando a investir, que fica naquela ânsia de acompanhar preço. Para quem não tem estômago, isso é terrível, né? Você investe lá, 10, 15, 20, 50 mil reais, e aí você vê o negócio oscilando o tempo todo, tem gente que não aguenta. Com o imóvel isso não acontece. Com o imóvel você não fica acompanhando o preço dele o tempo todo. Você descobre que se ele se valorizou ou não quando você quer vender. Ele aí você sabe se ele está mais caro ou mais barato. O que muita gente confunde no imóvel, acha que ganha dinheiro fácil com imóvel. Não, imóvel é sempre um bom investimento e tal. Nem sempre é verdade, porque de fato o imóvel sempre está mais caro depois. Você compra um imóvel hoje, vamos supor, hipoteticamente, a 100 mil reais, daqui a 3, 4 anos, ele vai estar mais caro de 100 mil reais, muito provavelmente. Mesmo se aquela região que ele está não for tão boa. Não é todo imóvel, evidentemente, mas a maioria sim. Mesmo que aquela região não é tão boa. Mas tem que considerar também o efeito da desvalorização do dinheiro, né? Que é a inflação. Se o imóvel daqui 4 anos se valorizou 20%, a inflação no período foi de 30% nesses 4 anos, então você não teve não foi um bom investimento aquilo.
Você perdeu dinheiro, na verdade. Agora, se o imóvel se valorizou 60% e a inflação foi de 40%, pô, aí você teve, de fato, você fez de fato um bom investimento, dependendo do que você vai comparar com esse bom investimento, né? Lógico, você teve um ganho de capital a ser considerado. Então tem que analisar vários. Eu costumo dizer que quando me fazem essa pergunta é que sempre depende, né? Depende em relação ao que você está projetando ele, né? Está comparando ele com o quê? Com que tipo de investimento? Estou comparando com renda fixa. Pô, hoje renda fixa está rendendo agora 11,75% bruto, né? Tá descontando impostos e inflação. Você tem que descontar ainda tudo isso para saber quanto é a renda líquida disso. Mas é uma rentabilidade alta sem risco. Para um imóvel concorrer com isso, ele vai ter que ter uma rentabilidade realmente muito boa. E onde você vai achar essas rentabilidades muito boas? Em lugares que ainda tem alguma certa promessa de evolução, né, de crescimento, alguma região da cidade que tem alguma chance de expansão, alguma coisa desse tipo. Mas, quando você faz um investimento, né, buscando ganho de capital puramente, estou comprando hoje por 1.000 para vender amanhã por R$2.000 um metro quadrado, por exemplo, vamos supor, você está especulando, né? Você não está investindo. Então, a chance de você não concretizar aquilo é muito maior. Mas qual um grande benefício do imóvel também como investimento? A chance de renda, né? Que é, para mim, uma das estratégias mais interessantes em relação a imóvel. Você comprar para ter renda, ter renda de aluguel. Porque o imóvel é algo que ninguém vai tirar de você, a não ser que você provoque isso, né? Você se endivide, etc., e penhorem o seu imóvel, tirem ele de você. Mas numa situação correta, ninguém vai tirar ele de você. Então, é um investimento seguro, que ele é seu, ele vai ser seu. É uma reserva financeira, inclusive, porque tem um dinheiro imobilizado naquilo. Quando você precisar dele, você pode desfazer daquele imóvel, mesmo que tenha uma liquidez pequena, mais difícil, mas você consegue reaver valor em cima daquilo. Só que você, nesse período todo, se você não está usando ele, evidentemente, para morar, que são coisas diferentes, evidentemente, uma coisa é o imóvel para investimento, outra coisa é o imóvel para morar. Imóvel para morar não é investimento, são coisas totalmente diferentes. Algumas vezes, o imóvel que você compra para morar pode vir a se tornar um investimento, mas isso são expectativas completamente diferentes. Agora, se você não está usando o imóvel e você põe ele para alugar, você tem renda sobre aquilo. Maior, grande ou pequena, não importa, mas é uma renda sobre aquilo, você está colocando dinheiro no bolso todos os meses, se ele não está parado, evidentemente, e é uma forma de investimento, sim, normalmente melhor que renda fixa, inclusive. É engraçado, né? Porque você está trazendo um lado que a engenharia, poucos ainda pensam, engenharia e arquitetura, porque assim, muitas vezes quando a gente vai definir um imóvel, o interessante é a gente fazer um briefing de qual que é o cliente que a gente espera. Então, qual que é o cliente? Tanto na arquitetura, na engenharia, qual que é o cliente? O cliente que a gente espera é o investidor? O cliente que a gente espera é uma família com filhos? Porque isso também tem muito hoje, né? Porque às vezes você lança um empreendimento, eu falo por mim porque eu trabalho numa construtora, e você lança um empreendimento para um público, né? Então, isso é interessante a gente pensar, porque muitas vezes a gente não traz o mercado imobiliário no desenvolvimento do produto. Você falou uma coisa que é sensacional. Essa comunicação é interessante, porque, querendo ou não, o pessoal que está lidando com o cliente final é o que vai trazer o feedback. Exato. Mas isso é uma coisa que eu brigo bastante, desde que eu entrei no mercado imobiliário, é uma coisa que eu brigo sempre. O corretor, ele é visto como o inimigo de todo mundo. É o inimigo do vendedor, porque ele só quer ganhar o dinheiro, e é o inimigo do comprador, porque ele quer enganar o comprador. Mas, na verdade, o papel do corretor ele é extremamente importante em toda a cadeia da construção mesmo do negócio. Afinal de contas, a pessoa, o construtor, ele está construindo, o arquiteto está projetando, o construtor está construindo para alguém, que quem vai fazer a ponte com esse alguém é o corretor. O corretor precisa ser ouvido, ele precisa ser... precisa saber para quem é que ele vai vender, como ele vai vender e quem tem interesse naquilo. O corretor que tem essa informação. No fim das contas. Sim. É lógico que o corretor tem que estar capacitado também para poder fazer esse link, né? Ele tem que entender aquilo que eu falo, que eu chamo de ecossistema do mercado, né? Que faz parte de entender todo
Tudo que envolve, não é simplesmente, o imóvel está pronto, vou levar um monte de gente lá para tentar vender aquilo. Não é... Qual que é o seu foco? Qual que é a pessoa de foco, né? É interessante a gente trazer Exato. Eu quero vender para o público X. O que o público X busca? O investidor busca isso. A pessoa que quer morar busca isso. O cara que é muito rico busca isso. O cara que é menos rico busca isso. O cara que é pobre busca isso aqui. Você quer construir para quem? Mas é interessante isso porque até nas áreas comuns dos condomínios. Sim, com certeza. É um condomínio para criança? Exato. O que você tem que ter? O playground, a brinquedoteca. É um condomínio mais dedicado para adultos? Então, você vai fazer um pub, alguma coisa assim? Então, essa comunicação a gente tem que trazer cada vez mais, porque senão depois o investimento não vai ser vendido. Então, eu acho que a Mirella pode até trazer no quesito da arquitetura, porque eu estou falando do empreendimento como um todo, né? Mas e a parte da arquitetura? É o que ele comentou, né? Por exemplo, nós, voltando para a arquitetura, quando chega um cliente para a gente, a primeira coisa que a gente faz é o plano de necessidades. Tá, você quer construir uma casa? Tá, então o que você precisa nessa casa? Você tem filhos? Quantos filhos? Garagem, quantos carros você tem? Que tipo de carro você tem? Então, assim, para a gente começar a desenhar o projeto, a fazer a concepção do projeto, a gente precisa entender o que aquela família vai precisar, né? O que vai atender às necessidades dela. Isso entra também para quando você começa a projetar, a pensar no empreendimento. Que ainda não está vendido, né? Exatamente. Esse que é o maior X da questão. Exatamente. Então, a área que ele vai ser implantado, quem que costuma frequentar aquela área, e aí começa a fazer todo um processo. E aí entra também, por exemplo, a parte do corretor, porque ele vai pegar o cliente e ele vai ter essa primeira conversa, às vezes, do que com o arquiteto ou com o engenheiro. Ele vai saber, olha, corretor, né? meu cliente, ele está procurando um apartamento e ele acabou de casar. Então, ele precisa de um apartamento muito grande, dependendo da renda, né? Sim. Vamos pensar. Porque está tudo junto. Então, aí você traz já o plano de necessidade do seu cliente, você já está entendendo aonde você vai indicar para ele, aonde seria o ideal. Aí entra a parte do arquiteto que vai projetar aquele ambiente para deixar o mais confortável e atender às necessidades. Então, tá tudo linkado, né? Assim, como que eu acho interessante? A construtora vai levantar um empreendimento, vai subir um prédio e tal. Quem é meu público? Quanto pretendo vender a quanto metro quadrado aqui, por exemplo? Eu pretendo vender vamos pensar hoje, a R$7.000 o metro quadrado, um apartamento de 200 metros quadrados. Quem é esse cara que vai pagar R$1.400.000 no imóvel? Esse cara valoriza o quê? Vem cá, corretor, você que lida com esse tipo de público, o que esse cara gosta? Exato. Dentro do empreendimento? Ele quer uma área de lazer toda colorida ou ele quer um acabamento fino dentro do apartamento? Consigo colocar os dois para entregar R$7.000 o metro quadrado? Não consigo. Então, vou valorizar o que ele gosta, o que ele prefere. O cara que compra, uma família que compra um apartamento de R$1.400.000, talvez ele não se preocupe tanto em ter uma academia gigantesca dentro do apartamento dele, porque ele vai escolher a academia que ele quiser dentro da cidade, a melhor academia da cidade. Exato. Já a pessoa que vai comprar um apartamento de R$300.000, R$400.000, a academia faz toda a diferença para ele, porque talvez ele não tenha orçamento para pagar uma academia boa na cidade. Então, a academia boa dentro do prédio faz diferença para ele na hora da decisão de compra. A piscina precisa ser uma piscina majestosa num prédio de 200, com um apartamento que custa R$1,5 milhão? Não precisa, ele mal vai usar aquela piscina. Aquele perfil de pessoa, ele é mais intimista. Sim. Ele não vai ficar usando o clube do condomínio, ele vai para onde ele quiser, ele vai viajar o tempo todo. Vai viajar bastante, vai para um resort para curtir piscina. Já a pessoa que compra um apartamento de R$300.000, R$400.000, a piscina faz todo sentido para ele, porque é o momento de lazer dele, porque talvez o orçamento dele não caiba ficar viajando tanto, pagando um clube. Só que se a construtora não ouve quem está na linha de frente, quem está lidando com quem quer comprar o imóvel, ela tem dificuldade de entregar para o público que ela pensou aquilo que de fato faz sentido para ele. Uhum. Aí ela faz errado, faz ao contrário. Joga algo que ele não faz tanto sentido para ele, cobra por aquilo, falou, mas eu não quero isso. Eu quero uma porta melhor, quero uma janela melhor,
quero um espaço melhor aqui dentro. Ah, ele valoriza a sacada ou ele valoriza o quarto? Depende. Depende, mas quem você quer atingir? Então, tem que conversar com quem está na linha de frente. Com certeza. Senão, fatalmente acontecem problemas. É interessante, você falou da piscina, eu fiquei aqui pensando. Mas vai entregar um empreendimento de alto padrão sem piscina? Eu não disse sem. Tem o status. Não. Também tem o status do Não. condomínio. Ele Mas- pode não usar, Exato, mas ele quer que mostre que tem uma mas tem que, não, piscina eu digo linda. tem que ter. Tem que ter, mas você não precisa, de repente, fazer algo nababesco para alguém que não vai fazer sentido nenhum aquilo para ele. Né? Que é algo só de ter já seria o bastante. Talvez uma piscina esportiva, isso aí eu acredito que sim. Eu acho que o que valoriza mais hoje é a questão do visual. Aonde você vai implantar esse empreendimento, que vista que você vai ter, porque é o que Com está ali certeza. no dia a dia mais do que realmente uma área de lazer, né? De fato, sim. Mas ainda assim, tem vários aspectos que precisam ser levados em consideração do perfil do cliente. Se é um negócio muito topo de cadeia, lá em cima, para a pessoa que é muita grana, às vezes a chamar atenção demais também não é o que ele quer. Isso acontece muito aqui em Ribeirão, por exemplo. Não é o que ele quer. Ele quer algo mais discreto possível. Aí você leva ele num apartamento que é um monumento. Ah, não, chama muita atenção. É interessante. E voltando agora para o investimento, a parte do aluguel. Hoje, a gente consegue colocar já não no registro, né, Na convenção. na convenção de condomínio, que pode o Airbnb. Essas Sim. plataformas digital, o Quinto Andar. E está trazendo isso como um investimento pesado, porque tem muito problema ainda para colocar isso na convenção de condomínio. Tem algumas construções hoje, alguns empreendimentos que já são construídos pensando nisso. Tem até, inclusive, empreendimentos aqui na cidade que não tem nenhuma portaria mais, uma portaria tradicional, é mais uma recepção mesmo. Para que, caso tenha um hóspede de Airbnb, ele seja recepcionado mesmo e não simplesmente uma portaria. Isso já acontece aqui em Ribeirão, tem projetos assim. E, de fato, já são empreendimentos que vai na convenção do edifício mesmo ali, da concepção do empreendimento, que vai ser um empreendimento que vai receber em Airbnb, por exemplo, no dia a dia ali, que vai estar dentro do... Sim, é interessante porque às vezes a gente acha que essa convenção ela vai entrar depois que for vendido. Não, gente, você consegue já colocar na convenção a própria construtora. A própria construtora já traz essa convenção de condomínios falando que pode o Airbnb. Isso aí possibilitou um novo mercado para locações, né? A locação tradicional mensal lá, ela tem uma rentabilidade X, que é esperado e tal, e já tem um mercado já próprio para aquilo. E aí entrou com a popularização dos fundos imobiliários, que tem uma rentabilidade que a maioria das vezes é melhor do que uma locação tradicional, começou a ter uma evasão de pessoas que queriam investir um pouco mais arrojados, não tão conservadores. Não vou mais comprar imóvel, vou investir em fundo imobiliário. É mais acessível, consigo diversificar melhor e não fico com o meu dinheiro com baixa liquidez e ainda tem uma rentabilidade melhor sem imposto de renda. Só que, o que acontece? O modelo de locação via Airbnb possibilita uma rentabilidade ainda muito maior do que a maioria dos fundos imobiliários. Então, essa possibilidade, com imóveis hoje preparados para receber Airbnb, quebra também essa evasão de investidores comprando imóveis físicos de fato, pensando, não, vou investir em fundo imobiliário que é melhor. Não, se você comprar um imóvel físico e montar uma operação para Airbnb, você ganha muito mais, você tem uma rentabilidade muito melhor do que um investimento em fundo imobiliário. Fora que, mais uma vez falando, para quem não tem estômago para aguentar as oscilações do mercado, um fundo imobiliário, as cotas variam como uma ação menos do que uma ação de empresa, mas também variam. Então, mesmo para o investidor arrojado, se ele não tem muito estômago, atrapalha um pouco isso. Então, essa evasão que houve das pessoas deixando de comprar imóveis porque não estava compensando tanto o aluguel, quando vem essa ideia dos Airbnbs aí, dessas locações por temporada, né,
foi por água abaixo essa evasão. Hoje as pessoas já estão olhando de volta para os imóveis para comprar para locação via Airbnb mesmo. Tem gente que vive disso hoje. Aqui em Ribeirão tem muita gente trabalhando exclusivamente com isso, que tem meia dúzia, 10 imóveis ali pequenos e alugam com o Airbnb, todo dia está cheio. Ribeirão, ainda que, né, nesse tempo de pandemia, parou de movimentar tanto a cidade, eventos, etc. Agora voltando os eventos, nossa, isso aqui em Ribeirão é uma coisa que tende a ganhar muita força e com uma rentabilidade muito boa. O interessante é que parece ser fácil, né? Porque a gente traz aqui, vamos colocar Airbnb no apartamento. Tá? Não é só cadastrar na plataforma. Não, uma operação. É uma operação total. Inclusive, eu pesquisei um pouco mais o porquê que nem todos os empreendimentos hoje são já entregues, podendo ter Airbnb na convenção. Pelo simples fato que hoje ainda é muito novo isso. Então, ainda não tem... não sei se tem uma lei já específica, mas o Airbnb é considerado hotel. Hotel você tem que pensar no bombeiro. Tem diferenciação no prédio residencial e tem diferenciação no bombeiro. Então, você já tem que pensar lá no começo, na hora que você está começando a pensar na incorporação, você já tem que pensar se aquele público também é o público que vai querer o Airbnb. Vai depender do perfil do imóvel, com certeza. Que vira comercial. Isso, eu acho que deve ter até regiões da cidade que isso é interessante e outras que não são interessantes, né? Se pegar, por exemplo, vamos usar um exemplo aqui de Ribeirão, pôr um Airbnb na City Ribeirão, talvez não faça muito sentido. Pôr um Airbnb lá no Ipiranga, talvez não vai fazer muito sentido, não tem público que vai querer ficar. Agora, você coloca um Airbnb num bairro de avenida, perto da Avenida Presidente Vargas, Independência, perto dos shoppings, já muda todo o cenário. Então, o projeto, já dependendo de onde ele quer estar, tem uma situação para Airbnb ou não. Eu acho que o Airbnb tinha que patrocinar a gente, né? Mas tem várias outras, né? Tem várias outras situações, tem várias outras plataformas hoje, né? Inclusive, que acho que a Airbnb é o pioneiro. Eu quero patrocínio. Então é isso, Rodrigo. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Você acha que tem muito ainda que se falar? Onde as pessoas podem te encontrar? Se fosse para eu falar, a gente ficaria aqui, mas no mínimo umas 2 horas falando. Dia inteiro, gente. Tranquilo. Mas quem quiser falar mais, tratar mais sobre investimentos no mercado imobiliário, fazer comparações, uma consultoria imobiliária de fato, estou disponível através da minha própria rede social, Rodrigo Festucci, ou através da imobiliária também, que é a Naves Imóveis, tem lá no Instagram, tem portal também Naves Imóveis. Trabalhamos com um perfil bem consultivo mesmo, assim, trabalhar com essa consultoria bem personalizada, exatamente para esclarecer o que é bom, o que é ruim, o que vai ajudar, o que não vai ajudar determinados perfis de pessoas, seja querendo comprar um imóvel só para morar ou para investir, enfim. Estou totalmente à disposição. Rodrigo, muito obrigada por ter feito essa conversa com a gente. Seja sempre muito bem-vindo aqui na EARP. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pela atenção, pelo seu tempo. E bora fazer esse mercado bombar de novo. Os conselhos, né? Obrigada. Obrigado. Tá aí o episódio. Os créditos estão na descrição. Antes de desligar, ative as notificações para saber sempre que tiver um Painelcast novo no ar. E avalie a gente no seu tocador. Se você é engenheiro, arquiteto ou agrônomo, associe-se à AEARP. Vem fazer parte da nossa turma. E siga a gente no Instagram, @Painelcast. É isso. Tchau!